Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver as ferramentas de manipulação e visualização que estão presentes na barra de tarefas, na barra de ferramentas Tools. Iniciando aqui primeiro com as ferramentas de visualização, eu vou ter aqui o Zoom In, ok? Que quando você clica aqui ele vai mudar já o ponteiro do mouse e você pode ir clicando ou fazendo um retângulo aqui onde ele vai dar o zoom, ok? A mesma coisa com um zoom out, que você faz um retângulo também e ele volta nessa proporção. Normalmente a gente não utiliza esses comandos por aqui, ok? A gente está com o ponteiro normal do mouse aqui, a gente simplesmente vai mover o scroll do mouse para cima ou para baixo, ok? Então você vai mexer com o scroll para cima e para baixo na região que você quer. Então, levei o ponteiro do mouse para a região que eu quero, eu dou um zoom in subindo o scroll do mouse. Se eu for descer, eu vou dar um zoom out, ok? E eu também posso deixar o scroll do mouse clicado e arrastar o Pan, que é a próxima ferramenta aqui, que é essa mãozinha, ok? Outra ferramenta que eu tenho aqui é o Full Extend, que ele vai enquadrar todas as camadas na minha área de visualização. Então essa é uma ferramenta que a gente usa bastante, além dos movimentos que a gente faz com o scroll do mouse, né, zoom in, zoom out e pan, a gente usa muito o Full Extend. Aqui a gente tem o zoom fixo e o zoom out fixo, que ele vai dar um zoom espaçado de modo fixo aqui, a escala desse zoom, ok? Então fica até bem interessante, talvez você quer dar um pouco zoom só, então ele funciona beleza. Essa outra ferramenta aqui, a setinha para voltar, ele volta no zoom que você deu anteriormente, e esse aqui refaz esse nível de zoom que você estava, né? Então são essas as principais ferramentas que a gente tem aqui. Eu vou mostrar aqui, pessoal, que eu já mostrei o scroll do mouse para vocês, você mexendo aqui, deixando clicado, você arrasta. Eu tenho atalhos no teclado também. Por exemplo, isso eu já precisei porque teve uma vez que deu problema no scroll do meu mouse e eu tinha que usar o ArcGIS sem o scroll, fica muito ruim. Mas, por exemplo, se você clicar, deixar o Z apertado do teclado, a tecla Z, ele vai ser o zoom in, ok? Então você pode fazer o zoom in. A tecla X que está do lado é o zoom out. E a tecla C é o pan, ok? Vou até mudar aqui, ó. Você pode ver quando ele deixa o C apertado, ele mudou para a mãozinha, eu vou alterando, ok? Eu tenho outro comando que não está listado aqui, ó, na barra de ferramentas, que é o zoom contínuo, que é você deixar a letra B apertada no teclado. Você pode ver aqui que ele fica aqui, ó, contínuo. Eu clico com o botão esquerdo do mouse e à medida que eu subo ou desço esse ponteiro do mouse, ele vai dando zoom in ou zoom out, ok? Além disso, eu tenho um outro comando aqui, também que não tem ferramentas, que é o comando onde você deixa a letra Q apertada, o Q do teclado aí. Então, o que ele faz? Ele vai afastando o desenho do seu ponteiro de mouse. Eu vou clicando, ele vai afastando, eu deixo apertado, ele vai afastando, ok? Então, isso dessa forma. Outra coisa que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte, se você deixar o Ctrl apertado e rodar a bolinha do scroll, ele vai dar o zoom fixo, ok? E o zoom out fixo. Se você deixar o Shift apertado, ele vai ir para as escalas arredondadas, ok? 1 para 20 milhões, 25, 15 mil, 12.500 e vai, ok? Então tem também o Ctrl e o Shift. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, quando eu clico também, só dou um clique no scroll do mouse, ele vai centralizar aonde que está a localização que eu cliquei. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui na pontinha do Acre aqui, ó, e vou dar um clique com o scroll do mouse. Você pode ver que a pontinha do mouse foi aqui no meio do meu data view. Beleza?
Além disso, pessoal, tem um atalho também, que é o Full Extend, que a gente usa muito, que é a tecla Insert do seu teclado, ok? Bom, para teclados maiores é fácil, porque vai ter a tecla Insert tranquilo, né? No caso de notebook, quando tem aquela tecla FN, às vezes você vai precisar clicar o FN e o Insert para você enquadrar tudo na tela, beleza? Então essas são as ferramentas básicas de zoom que a gente tem aqui. A gente já viu também nos vídeos anteriores a parte de seleção e limpar a seleção, ok? Aqui é a ferramenta de ponteiro de mouse normal. Esse outro ferramenta aqui é a identificação, ela é bem interessante quando a gente quer saber os atributos, né, as características de uma determinada feição. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar a identificação e vou clicar sobre um estado aqui, por exemplo, estado do Pará. Eu já sei porque tinha o nome aqui e também por eu conhecer também a questão da geografia aqui do Brasil, né? Mas aí, por exemplo, você pode ver todos os outros atributos que tem, ó. Por exemplo, o ID desse cara é 11, é do tipo polígono, está na região norte do país, o estado chama Pará, capital Belém, e tem um hiperlink aqui também para o site do IBGE aqui, ok? Você pode ver que ele mostra aqui aonde você clicou, ok? Ele está identificando da layer que está mais no topo, ok? Então, se eu quiser, ó, eu posso pôr todas as layers aqui, ó, e eu dar um clique aqui, ó, eu peguei tanto aqui no clique o polígono do estado quanto uma hidrografia que está ali por baixo. Então ele pegou aqui, ó, o estado, quando eu clico aqui em cima ele dá um flash aqui para me mostrar, e as hidrografias que então tem nome, ó, ele vai deixar aqui, mas eu posso clicar e ele dá um flash ali mostrando essas hidrografias, ok? Além disso, ele pega aqui, ó, a coordenada de onde que eu cliquei na tela, ok? Eu posso mudar essas coordenadas aqui, ó, propriedade, eu quero grau, minuto, segundo, ou então quero UTM, por exemplo. Ele já faz essa conversão, ó. Vai te dar o fuso, que é 22, e a coordenada do TM, ok? Então tem várias questões aqui que você pode fazer, ó. Se você clicar com o botão direito em cima dessa feição que você identificou, você pode dar um flash, você pode dar um zoom nela, ok? Você pode dar um pan, você pode selecionar se você quiser, ó. Eu vou tirar a seleção, ok? Eu posso adicionar um hiperlink, posso abrir a tabela de atributos e posso fazer bastante coisa aqui, bastante opções aí. Então, por enquanto, a gente tem essa identificação. Se eu clicar aqui em outra, por exemplo, ó, eu posso escolher, por exemplo, eu quero identificar só capital. Então, eu posso fazer aqui, ó, um retângulo aqui para ele fazer essa interseção. Ó, tive duas capitais. Você vê que eu só peguei capital, porque eu queria identificar de capital. Então, tem Boa Vista e tem Manaus, ok? E todos os atributos delas aí. Aqui, pessoal, é hiperlink, quando a gente tem configurado o hiperlink. Depois aqui eu tenho HTML pop-up, ok? Então, eu vou fazer um teste aqui para a gente ver com HTML pop-up. Quando eu deixo selecionado aqui, ó, e eu clico, por exemplo, no estado, ele vai aparecer uma janelinha aqui para mim, ó, ok? Por exemplo, eu selecionei aqui Rio Juruá, ok? Que eu estou com selecionado aqui hidrografia. Eu vou clicar aqui em cima do estado e clicar aqui, ó. Não, ele está pegando o que está por cima mesmo, ok? É o que ele está entendendo aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima do estado, por exemplo, aqui, ó. Pará, ok? Tem aqui um hiperlink, um link aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já entende esse link, vai abrir aqui para mim, ok? É lógico que esse link aqui está com erro. Mas aparece aqui bastante coisas aqui que a gente pode configurar isso lá nas propriedades. Então, por exemplo, eu vou desabilitar aqui capital e deixar estados brasileiros, ok? E vou dar duplo clique para entrar na propriedade e vou aqui em HTML pop-up. Ele está configurado aqui para aparecer
a tabela de atributos, como os campos que vai estar visível nesse pop-up, né? Posso até pedir para esconder os nomes das colunas, aparecer só os atributos mesmo. Ou então eu posso também pedir para apresentar outras opções, né? Por exemplo, uma página da internet, ou fazer um outro arquivo formatado aqui nesse XSL, ok? Eu vou aqui só para mostrar para vocês, eu vou pegar aqui, ó, como se fosse uma URL. Então aqui, pessoal, para a gente só ver, por exemplo, se eu fosse pesquisar aqui em Minas Gerais, o que ia acontecer? Eu ia ter aqui, ó, essa página aqui, ó, google.com/search interrogação que igual, e aí vinha meu atributo, ok? O nome que eu pesquisei. Então vou pegar essa parte aqui, ó, google.com search interrogação que igual, ok? Esse cara aqui vai ser o meu prefixo da camada, ok? Então vou colocar aqui https www.google.com/search interrogação que é igual. E aqui eu vou usar um campo que vai ser o nome do estado, ok? E o sufixo eu vou deixar sem nada. Olha o que vai acontecer aqui agora. Vou aplicar, vou dar OK, vou habilitar a ferramenta HTML pop-up. Quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, Amazonas, ele já vai aparecer para mim aqui a pesquisa no Google de Amazonas, ok? Isso aqui, pessoal, você pode fazer de outras formas, não é só abrir o Google, não. Talvez você tenha aí por exemplo, você está trabalhando aí com questão de cadastro territorial, você tem um lote, uma parcela, um imóvel, e você tem outros atributos, outros arquivos, PDF, outra coisa do tipo. Você pode já, quando você clicar, já pedir para abrir a visualização, coisas do tipo assim. Então, é bem interessante essa ferramenta aqui, ok? Eu vou desativar ela aqui. A gente clica aqui em cima no X. Então, essa é a forma do HTML pop-up. Outra ferramenta que a gente vai ter aqui é o Measure, que serve para fazer medições. Então, por exemplo, eu quero calcular a distância aqui, sei lá, vou pegar aqui de capital, em linha reta, ó, do Mato Grosso, Cuiabá aqui, até Belém, no Pará. Então, em linha reta aqui está dando coordenadas geodésicas 16,02 graus, ok? Eu posso vir aqui do lado, ó, e mudar aqui, ó, nesse somatório, a distância, eu quero em quilômetros. Ele já faz a conversão já, ok? Então tá aí, ó, 1.781 quilômetros em linha reta, ok? Por exemplo, eu quero saber aqui, linha reta aqui de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, ok? Cerca de 325 quilômetros. A área vai estar desabilitada, pessoal, porque a área aqui o software só trabalha quando a gente está no sistema de coordenadas projetado, né? No sistema de projeção que a gente esteja utilizando. Então, aqui não vai ter. Você pode finalizar aqui, ok? Mas é bem simples, fuçando você vai conseguir mexer aqui. Outra ferramenta que a gente tem é o Find, que ele serve para procurar alguma coisa. Então, ele vai procurar ali na tabela de atributos dos dados algum nome específico. Por exemplo, se eu digitar aqui Belo Horizonte, ele vai ver em todas as camadas aqui, ó, o que tem? Ó? Tem Belo Horizonte, que é a capital, que até mostrou aqui, e tem Belo Horizonte na tabela de atributos, que é o nome da capital do estado. Então, ele vai me colocar isso aí e vai apresentar aqui. Então, quando eu clico com o botão direito, também eu posso ter várias opções aqui para dar zoom e tudo mais. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui a questão de descobrir uma rota, que a gente não vai ver que essa é a parte de quando a gente está fazendo a análise de rede. Depois eu tenho aqui GoToXY, que ele serve para mim
localizar uma determinada coordenada. Por exemplo, eu quero achar onde está a longitude menos 43 e a latitude menos 20, ok? Próximo aqui de Viçosa. Então eu posso só dar o zoom, que ele vai dar um zoom, centralizar essa localização aqui na minha tela do DataView. Posso dar um zoom, posso dar um flash, que ele vai marcar ali, ok? Eu posso criar um ponto, que ele cria um ponto aqui. Esse ponto não está dentro do shapefile, ok? É um ponto que ele cria como se fosse um desenho aqui no ArcMap. Então você pode vir pegar essa ferramenta aqui de ponteiro no mouse normal, selecionar e deletar, ok? Então é um desenho normal. Eu posso ter também esse ponto, mas com a coordenada. Então ele coloca aqui um texto embaixo. Você pode ver que é um ponto com texto já tudo junto, ok? Eu tenho aqui também, vou deletar isso aqui. Eu vou ter também esse balãozinho. Posso colocar o ponto e ter o balãozinho também, ok? E aqui eu posso mudar as unidades, ó. Eu quero pôr em UTM, ok? Aí eu vou ter que digitar a coordenada em UTM aqui. Eu quero o grau minuto segundo. Então coloca as coordenadas e eu posso alterando aqui. Então essa ferramenta serve muito para isso aí, ok? Vou deletar isso aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, mas vou apresentar aqui, ó, se você clicar com o botão direito em cima do DataView, já vai ter aqui o Full Extend, ó. Tem também para você voltar ao zoom anterior, para você dar aqui o fixo zoom, center, selecionar alguma feição que você clicou aqui em cima, ó. Por exemplo, selecionar a feição. Tem também a questão da identificação, ó, identificar, já abriu aqui para identificar, venho, ok? E clico aqui para identificar. Então, já vai estar aqui, ó, capital, tudo mais. Outra opção que eu tenho aqui é copiar e propriedades do DataFrame, você pode abrir por aqui também. Além disso, pessoal, eu vou ter aqui, ó, uma ferramenta que ela cria uma nova janela de visualização, ok? Então, é essa ferramenta aqui. Você pode vir e criar aqui uma nova janela. Ele vai criar essa nova janela, só que essa nova janela, pessoal, você pode servir para você só para alterar o zoom, a visualização. Não tem como a gente pôr um data frame visualizando um data view e outro data frame aqui nessa outra janela de visualização. Seria até interessante fazer isso, mas eu particularmente desconheço essa opção aqui no ArcGIS, ok? Eu já tentei fuçar tudo aqui e eu acho que não tem jeito. Mas aqui, ó, você pode dar um zoom full extend, pode deixar aqui como se fosse um mapa de localização, talvez para você, coisa do tipo, ok? Então, talvez isso pode ajudar alguma coisa. Apesar que a gente tem aqui essas janelas de visualização no menu Window, onde você tem aqui o Overview, que ele vai abrir só os polígonos aqui do fundo, e à medida que você vai dando zoom, ele vai colocando aqui, ó, a área de visualização que está do seu DataView dentro desse Overview, que você pode até pegar por aqui, ó, e ir alterando. E ele vai controlando também o DataView. Okay? Então é bem interessante essa parte aqui, você deixa aqui do lado, é como se fosse um mapa de localização onde você está mexendo na sua região como um todo. Outro que a gente tem aqui seria o Magnifier, que ele é como se fosse uma janela de visualização, só que ele serve aqui mais para você questão de dar zoom, ok? Por exemplo, eu quero ver bem aqui aonde que está essa divisa, ó. Você vê que ele dá um zoom, eu posso controlar esse zoom, quero 1000%, ok? Então, eu quero ver aqui esses meandros aqui, que provavelmente deve ser um rio, ó. Sei lá, quero dar um zoom aqui num encontro aqui de um rio. Então, você pode funcionar como se fosse esse zoom aqui, essa janela de zoom, essa lupa aqui, ok? O outro que a gente tem é o Viewer, que é aquele mesmo que a gente utiliza aqui. Você pode também abrir, dimensionar aqui a tela, você pode travar a visualização dele em uma determinada escala, você pode também mudar ele para ser Magnifier, né, para ser aquela lupa de zoom.
ou você pode também mudar para sempre ele dar pan ou dar zoom nessa área que você está visualizando aqui. Então eu deixo para vocês fuçarem aqui e clicando e vendo o que acontece em cada uma dessas ferramentas.